Teherã será bombardeada e o ditador Khamenei terá o mesmo destino de Saddam Hussein, alerta ministro israelense. O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, fez um duro pronunciamento nesta terça-feira, afirmando que alvos de grande importância na capital iraniana, Teherã, poderão ser atingidos. Ele também fez um alerta direto ao líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei. Falando ao lado da cratera deixada por um foguete iraniano em Herzliya, cidade próxima a Tel Aviv, Katz mandou um recado claro a Khamenei, que interrompa imediatamente os ataques contra Israel. Segundo ele, se os ataques ao território israelense continuarem, incluindo o lançamento de mísseis contra civis, o destino do líder iraniano poderá ser o mesmo do ditador do país vizinho ao Irã. Se continuar a cometer atos de guerra e lançar mísseis contra a população civil de Israel, seu fim será exatamente como o do ditador do país vizinho ao Irã, declarou Katz em uma referência velada a Saddam Hussein, ex-líder do Iraque, que foi capturado pelos Estados Unidos da América em 2003 e executado em 2006. A declaração marca uma escalada no tom entre Israel e o Irã e ocorre em meio à crescente tensão na região, que já preocupa a comunidade internacional, incluindo a União Europeia e os próprios Estados Unidos da América. Conflito se intensifica. Israel amplia a ofensiva contra Teherã e conta com o apoio dos Estados Unidos da América. A ofensiva aérea de Israel contra a capital do Irã se intensificou e ganhou novas proporções neste quarto dia de conflito crescente. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, publicou uma mensagem considerada ameaçadora, pedindo que os moradores de Teherã deixem a cidade imediatamente. Antes disso, o exército israelense havia ordenado que cerca de 330 mil moradores de um dos bairros centrais de Teherã evacuassem a área. Segundo o governo de Israel, os ataques têm como alvo os principais líderes militares iranianos, instalações de enriquecimento de urânio e cientistas nucleares numa tentativa, segundo o país, de impedir que o Irã avance no desenvolvimento de uma arma atômica. Desde sexta-feira, os bombardeios israelenses já deixaram ao menos 224 mortos. Em resposta, o Irã lançou mais de 370 mísseis e centenas de drones contra território israelense. Até o momento, 24 pessoas morreram em Israel e mais de 500 ficaram feridas. Um foguete disparado do Irã chegou a atingir a área onde fica a Embaixada dos Estados Unidos da América em Tel Aviv. De acordo com o embaixador americano em Israel, Mike Huckabee, o prédio sofreu danos leves, mas não houve feridos entre os funcionários norte-americanos. Em razão dos ataques, tanto a embaixada quanto o consulado dos Estados Unidos da América permanecerão fechados durante todo o dia. Outro alvo atingido foi um prédio de alto padrão em Tel Aviv, onde vive o embaixador da Dinamarca em Israel, Thomas Winkler. Em uma publicação nas redes sociais, o diplomata afirmou que está bem e que estava seguro em uma área protegida no momento do ataque. O Irã continuou com os bombardeios de retaliação, atingindo alvos militares em diversas regiões de Israel, incluindo uma usina de energia na cidade de Haifa. Segundo autoridades israelenses, 3 pessoas morreram e 67 ficaram feridas durante os ataques iranianos na noite de 16 de junho. A escalada começou na noite de 13 de junho, quando Israel lançou mísseis contra instalações militares e nucleares iranianas. Entre os mortos estão nomes de alto escalão do regime iraniano, como o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Mohammad Bagheri, o comandante da Defesa Aérea, Galen Ali Rashid, e o chefe da Guarda Revolucionária, Hossein Salami. Em pronunciamento recente, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou que a ofensiva contra o Irã está sendo realizada com o apoio direto do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, e do povo norte-americano.
Netanyahu ainda acusou o regime iraniano de ter tentado assassinar Trump 2 vezes, além de estar por trás de ataques a embaixadas dos Estados Unidos da América. Israel diz estar defendendo a liberdade no Oriente Médio com ofensiva contra o Irã em meio à escalada do conflito. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta segunda-feira que o país está defendendo a liberdade no Oriente Médio e além com sua operação militar contra o Irã. Durante visita à base aérea de Tel Nof, Netanyahu declarou que a Força Aérea Israelense já controla os céus de Teherã. Estamos avançando rumo aos nossos 2 principais objetivos: eliminar a ameaça nuclear e eliminar a ameaça dos mísseis. Ao controlarmos os céus de Teherã, conseguimos atingir esses alvos. Os alvos do regime iraniano, afirmou Netanyahu diante de pilotos da base aérea. Segundo a Associated Press, o Irã lançou uma nova onda de ataques com mísseis na madrugada de segunda-feira, matando pelo menos 5 pessoas em Israel. Já o governo israelense afirmou, no 4º dia de confrontos, que seus aviões conseguem sobrevoar a capital iraniana sem enfrentar ameaças significativas. Em resposta aos bombardeios israelenses iniciados na última sexta-feira, que já mataram ao menos 224 pessoas no Irã, Teherã informou que lançou cerca de 100 mísseis e prometeu novas ações de retaliação. A Guarda Revolucionária, força paramilitar do regime iraniano, declarou que os ataques continuarão. O confronto mais recente teve início quando Israel lançou ataques contra os principais líderes militares do Irã, centros de enriquecimento de urânio e cientistas envolvidos no programa nuclear iraniano. Segundo autoridades israelenses, a operação é necessária para impedir que seu maior rival na região avance na construção de uma arma atômica. O governo iraniano, por sua vez, insiste que seu programa nuclear tem fins exclusivamente pacíficos. Avaliações feitas pelos Estados Unidos da América e por outros países apontam que o Irã não busca desenvolver uma arma nuclear desde 2003. No entanto, o diretor da Agência Internacional de Energia Atômica tem alertado que Teherã já possui urânio enriquecido suficiente para produzir várias bombas atômicas, caso opte por isso. Mesmo diante dessas preocupações, o Irã continua afirmando que não tem intenção de fabricar armamento nuclear e que qualquer ação nesse sentido seria contrária aos seus princípios. Ainda assim, a crescente tensão preocupa tanto os Estados Unidos da América quanto a União Europeia, que acompanham de perto a situação.